Olá pessoal, boa noite a todos. Então, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre duas coisas, tá? Uma delas é sobre a aprovação se após a aprovação da reforma, né, da Previdência pela Câmara e toda essa alta que a Bolsa teve aí nos últimos dias, atingindo o patamar de 106 mil pontos, né? Então, muito tem se questionado se a Bolsa ainda é uma oportunidade de investimento, se esse mercado ainda tem tendência de crescimento ou se na verdade é hora de realizar lucros e sair da Bolsa, tá? Então, tem sido bastante questionado sobre isso e tenho visto também bastante coisa aí na mídia sobre se ainda é uma oportunidade, se ainda dá tempo de participar disso. Então, sobre isso que eu gostaria de falar primeiramente com vocês. E depois eu vou estar abrindo para perguntas, mas um pouco antes de abrir para perguntas, eu vou falar com vocês sobre um grupo de mentoria em Bolsa que eu vou estar iniciando semana que vem com foco em iniciantes, tá bom? Eu já tenho um grupo para quem já está numa fase mais avançada, mas esse grupo, a ideia é para iniciantes. Então vamos lá. Na minha opinião, a resposta é sim. A Bolsa ainda tem um grande potencial de crescimento, tá? De multiplicação de capital. Para mim ainda é uma grande oportunidade. E eu vou explicar aqui o porquê que eu considero que ela ainda ainda tem um grande potencial de crescimento aí nos próximos anos. Então, na minha concepção, nós estamos aí diante de um bull market. O que é um bull market? Bull market, na linguagem do investidor, é quando a bolsa ela tem um crescimento ao longo dos anos. E o bull market ele costuma durar aí de 5 a 7 anos. Então, se nós olharmos o tempo que a bolsa vem já crescendo, né, se a gente começar a avaliar desde o crescimento inicial aí desse ciclo, esse crescimento ele começou em janeiro de 2016, tá bom? Então, se a gente pegar de janeiro de 2016, a bolsa estava em 40 mil pontos. E ela atualmente chegou a 105, 106 mil pontos. Então, muitas pessoas podem olhar e falar, mas multiplicou praticamente 2,5 vezes, né? Então, você não acha que é hora de sair? Você tem certeza que está num bull market? Só que a visão que a gente tem que ter, na minha opinião, não é analisar a bolsa em reais, e sim em dólares. Então, quando você analisa em dólares, atualmente nós estamos com a bolsa num patamar de 28 mil pontos. E o recorde histórico dela, que é o recorde de 2007, há 11 anos atrás, ela atingiu 44 mil pontos em dólares. Então, olhando por esse prisma em dólares, a gente vê que a bolsa ainda está barata, principalmente para o investidor estrangeiro, que ele faz análise em dólares. E aí você pode falar, pô, mas nós estamos no Brasil, tem que analisar em reais. O problema é que a maior parte do investimento que entra na Bolsa Brasileira, ele vem do exterior, ele vem em dólares. Então, a análise, na verdade, tem que ser feita em dólares. Então, olhando por esse prisma, a Bolsa realmente está barata. E quando você faz uma previsão, levando em consideração todo o histórico da Bolsa, desde o início dela, né, na década de 60 até hoje, você vê como ela se comportou historicamente, você consegue perceber que tem um potencial aí de multiplicação da ordem de 4 vezes, tá? Ainda, embora ela já tenha subido 2,5 vezes, quando você faz uma projeção do histórico dela, dá para conseguir enxergar a bolsa em um patamar próximo de 400 mil pontos em reais, tá? Ou seja, de 100 para 400, então tem aí uma possibilidade de um spread ainda de 4 vezes. Então, por isso que eu ainda acho que ainda é uma oportunidade investir em bolsa. Claro, se você perguntar assim, mas você garante isso? Na verdade, não tem como garantir. Isso você tem que fazer uma análise, né? Fazer a sua linha de raciocínio e ver todo o histórico e ver os fundamentos, tá? Mas quando você olha tudo isso junto e mais algumas coisas que eu vou estar passando ainda para vocês aqui nessa live, você
consegue enxergar que tem ainda esse potencial, embora tenha riscos, mas a partir do momento que isso acontecer, né, e não tiver mais o risco, a oportunidade está perdida. Então você tem que se posicionar enquanto ainda nem todo mundo enxergou aquilo. É essa a dinâmica. A partir do momento que todo mundo viu que aquilo realmente se concretizou, a oportunidade passou. Então, na minha opinião, é isso. A gente está ainda diante de um bull market. Outro fator, né, que eu levo em consideração é que, historicamente, todas as vezes que nós estivemos numa situação da economia semelhante ao que a gente se encontra hoje, ou seja, num período pós-recessão, o que acontece? Depois da recessão, acaba tendo um período de crescimento econômico. Isso sempre aconteceu. Nós tivemos a maior recessão dos últimos 100 anos. Então, normalmente, o que se espera é que vá ter um crescimento também grande daqui para frente, porque normalmente são proporcionais. O tamanho da recessão acaba trazendo um crescimento grande. E para vocês entenderem um pouco mais essa dinâmica, o que acontece? Numa recessão, as empresas acabam tendo que despedir funcionários, elas acabam tendo uma queda ali dos lucros e também acabam fazendo elas acabam enxugando, né, os seus gastos, então elas ficam enxutas. Então hoje as empresas estão assim, elas se adequaram à recessão, a uma venda menor. A partir do momento que a economia vai crescendo, o que acontece? Qualquer lucro que aumente, mesmo que não seja tão grande, mas ele passa a representar uma fatia grande da receita dela, porque ela está enxuta e pronta para produzir. Elas não estão produzindo numa capacidade máxima, tá? Então isso faz com que as empresas, um pouco que aumente, já aumenta bastante o lucro das empresas. E uma vez que aumente o lucro das empresas, isso acaba se traduzindo no preço das ações. Então essa dinâmica sempre aconteceu e está prestes a acontecer. Tem algumas coisas ainda que precisam ser destravadas, mas que estão acontecendo aos trancos e barrancos, mas a tendência é que a economia realmente volte a crescer. Outro fator, que as famílias, né, elas se adequaram à nova situação. Então as famílias pararam de assumir dívidas e a partir do momento que tiver uma melhora econômica, normalmente elas vão estar prontas para consumir mais rapidamente, tá? E aí o que acontece? Muitas famílias pararam de comprar carro, pararam de comprar eletrodomésticos, então mobília. Então, quando melhora um pouco a situação econômica, começa a ter uma rápida retomada dessa economia e isso acaba se traduzindo em mais lucro para as empresas e acaba se traduzindo em aumento do preço das ações. Um outro fator que eu considero importante é que o governo que assumiu agora, né, o governo Bolsonaro, ele está, pelo menos, defendendo uma agenda liberal ali junto com o Paulo Guedes. Então, a reforma da Previdência já está bem encaminhada, embora ainda não terminou de ser aprovada, mas tudo leva a crer que ela vai ser aprovada. Já houve uma reforma trabalhista, a tributária já está sendo encaminhada e também o Paulo Guedes está dando sinais de que vai tomar medidas para desburocratizar a parte empresarial. Então tudo isso vai criando um clima favorável que deve fazer com que realmente tenha um crescimento econômico nos próximos anos, sem contar as privatizações, né? Historicamente, quando você privatiza e diminui ali o peso, né, do Estado, isso acaba acelerando também o crescimento econômico. Outro fator importante é que nós tivemos uma grande queda da taxa de juros. Tá? Nós estamos no menor patamar histórico da nossa taxa de juros, que está em 6,5%, e tudo leva a crer, segundo as últimas atas do Copom, que essa taxa de juros deve continuar caindo por mais um tempo. Tá? Inclusive, no final do mês, a projeção é de que deva cair mais um pouco. E o que acontece? Quando tem uma queda na taxa de juros, ocorre que os investidores acabam saindo da renda fixa e migrando parte do capital para a renda variável. Por quê? Porque a renda fixa passa a pagar pouco, então ele acaba tendo que correr um pouco mais de risco e isso aumenta o fluxo de capital nas ações, que também ajuda a subir o preço. Tá?
Outro fator importante, o crédito. Então, assim, já começou a haver um aumento do crédito, tá? Só que esse aumento do crédito, ele ainda não está se traduzindo numa ativação econômica, porque muitas famílias ainda estão com receio porque a economia não começou a crescer. Mas à medida que a economia começar a crescer, a tendência é que esse crédito mais fácil ajude também a ter mais gastos e que vai ativando cada vez mais a economia. Então, percebe que o negócio ele vai crescendo de vários lados. E quando você tem um efeito desse tipo, o que acontece? Acontece que a nossa cabeça ela é muito linear. Então, a gente pensa assim, a gente enxerga o mundo futuro de acordo com as coisas que estão acontecendo hoje, né? Então você enxerga, você vê um aumento X ali da bolsa. Só que a hora que as coisas começam a acontecer numa velocidade com tudo ao mesmo tempo, esse aumento ele não vai ser linear, ele vai ser exponencial. E aí que as pessoas acabam errando nas previsões, porque ele costuma ser muito maior do que aquilo que a previsão estava supondo, tá bom? Um outro fator importante é que o investidor estrangeiro, ele, com toda essa subida da bolsa nesses últimos 3 anos, não teve ainda uma entrada em massa do investidor estrangeiro. Quem protagonizou esse aumento da bolsa foi mais um investidor brasileiro, tá? Então, assim, a tendência é que, conforme as coisas forem se encaixando, a reforma da Previdência aprovada e o risco do Brasil, né, dar um calote, o risco do Brasil quebrar for diminuindo, a tendência é que os investidores estrangeiros comecem a entrar cada vez mais na Bolsa Brasileira, tá bom? Outra coisa importante é que os fundos de investimento, eles estão com uma alocação muito baixa na Bolsa. Se a gente olhar o histórico, né, em 2007, por exemplo, os fundos de investimento, eles tinham uma alocação aí da ordem de 20% na Bolsa. E hoje essa alocação está da ordem de em torno de 10%. Então, a tendência é que eles aumentem a alocação e isso também vai traduzir em mais fluxo de capital para a Bolsa e a tendência é as ações aumentarem os preços, tá bom? Então, associado a tudo isso, ainda tem que nos Estados Unidos a taxa de juros está muito baixa e com possibilidades de ser diminuída, né? O Trump até tem feito campanha para a taxa baixar e o Fed tem começado a dar sinais de que isso pode acontecer. Uma queda da taxa de juros nos Estados Unidos faz com que investidores americanos tenham a tendência a buscar outros mercados, normalmente países emergentes, e isso faz com que aumente a entrada de capitais no Brasil e é mais um estímulo para a Bolsa aí nos próximos anos, tá bom? E, por fim, uma outra coisa é que quando a gente analisa as ações pela métrica fundamentalista, tá? Olhando os fundamentos das ações, a gente percebe que as ações brasileiras estão baratas da parte fundamentalista. Então, assim, eu vejo que está um cenário onde, tanto você olhando por análise técnica, vendo a parte gráfica das empresas, ao longo dos anos, e tanto olhando os fundamentos macroeconômico do Brasil ou microeconômico das empresas, tudo está falando na mesma direção, de que a tendência é que a Bolsa vai continuar subindo. Tá? Quando eu falo uma valorização de 4 vezes, isso não do dia para a noite em um mês, mas sim num longo prazo aí de 3 a 5 anos. É essa a minha expectativa, que a Bolsa vai continuar se valorizando, até porque um bull market ele costuma durar de 5 a 8 anos, e nós estamos aí com 3 anos, tá, de bull market. Então todo esse processo ele vai sendo destravado aos poucos, mas a coisa vai acontecendo. Então o ideal é que você se posicione agora, antes das coisas terminarem, antes das coisas realmente acontecerem, tá? Eu acho que está num ponto limite. O ideal era ter se posicionado até antes, mas eu acho que ainda é o momento de se posicionar. Então você entrando agora, ainda dá tempo de você pegar esse spread aí que está por vir, mas não pode demorar muito. Por quê? Porque depois, conforme as coisas forem acontecendo e a hora que o capital estrangeiro realmente começar a entrar forte,
aí você vai entrar, você vai pegar o final e aí o risco é que você acabe se machucando, porque você entra no momento inadequado, né, aquele oba-oba que não para de subir, e aí é o momento que as pessoas começam a sair, e esse realmente é o perigo. Então você tem que ver o movimento antes dos outros e entrar, tá bom? Então essa é a minha opinião no momento. Então assim, e como você pode aproveitar isso, né? Como você pode aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo no momento? Comprando ações de boas empresas, que são, como eu já falei na live passada, com base nos fundamentos da empresa. Então você se torna sócio de uma empresa e participa com dividendo e com apressamento dessas empresas. E nesses momentos de bull market, uma outra coisa interessante é você... Também, uma coisa que eu costumo fazer muito é adquirir empresas cíclicas. Então, ações de empresas cíclicas. O que são empresas cíclicas? São aquelas empresas que costumam subir muito na hora que você tem uma retomada econômica, mas ao mesmo tempo, quando tem uma recessão, elas caem muito, porque elas dependem de ciclos, tá? Então, essas empresas, elas estão baratas, elas caíram muito por conta da recessão. Então, são empresas que são boas para fazer o que eu chamo de trade de longo prazo. Não são aquelas empresas que eu gosto para carregar a vida inteira. Então, eu vou comprar ela e levar para o futuro. Não. São empresas que você pode comprar agora, participar desse apressamento e no momento onde as empresas realmente estiverem caras, e aí você vai estar vendendo, porque a tendência delas numa queda econômica futura é que o preço derreta, às vezes 70%, 80%, muitas vezes até 90%. Mas nesse momento, eu acho que é uma boa você fazer esse trade. Comprar para ficar uns anos com ela e depois vender só para aproveitar o apressamento, tá bom? Então, estou quase finalizando, tá, pessoal? Até já eu vou abrir para perguntas. E uma outra coisa que eu acho interessante é que, assim, no Brasil, poucas pessoas têm o hábito, né, de investir na Bolsa. A gente tem menos de 0,5% da população investindo na Bolsa. E o pior, esse vamos dizer, dá um pouco mais aí de 1 milhão de pessoas hoje investindo. Boa parte, ou até a maioria, não sabe exatamente o que está fazendo. São pessoas que muitas vezes não têm o mindset pronto para investir e acabam até perdendo dinheiro, porque tem um outro detalhe: além de você saber escolher as ações, além de você aproveitar o momento, você tem que estar com a mente preparada, porque mesmo num bull market, o preço ele pode subir, né? Ele normalmente sobe, mas existe períodos de correção. Então, quando tem essa correção, você tem que estar realmente preparado e não vender as ações antes do momento adequado. Senão, muitas vezes você acaba vendendo e aí ela sobe rapidamente e você acaba não conseguindo adquirir ela. Então, é importante ter o conhecimento, mas também estar preparado mentalmente para que você consiga lucrar o máximo possível, tá bom? Então, para estar ajudando, né, aqueles que ou não têm ainda, nunca investiram na Bolsa, ou que estão iniciando, então eu criei esse novo grupo de mentoria. Esse grupo de mentoria para iniciantes, ele é um grupo que vai ter somente 5 vagas, tá? O outro era de 10, esse eu vou fazer 5, porque como é um grupo para iniciantes, o ideal é que seja um grupo menor, porque assim, a ideia desse grupo, só para vocês entenderem bem, como que é? Eu vou estar passando o conhecimento, que eu acho que é importante, desde o conhecimento macroeconômico, então como você deve ver a economia global, tá? Como você deve escolher as ações, então aquele conhecimento para escolher ações cíclicas, ações de empresas pagadoras de dividendo. Então vou mostrar como eu faço exatamente. Também vou mostrar a parte como pensar, como arrumar o seu mindset para que você consiga obter os melhores rendimentos. E também um outro pilar importante é você saber ajustar a sua carteira, tá? Então eu vou passar tudo isso aí para vocês, e só que serão 5 vagas porque é para iniciante, tá bom? Esse grupo eu já tenho 3 inscritos, então eu ainda tenho 2 vagas, tá?
Então, quem tiver interesse pode estar entrando em contato via direct com o meu, no meu Insta, que a gente vai estar entrando em contato, a minha equipe vai estar entrando em contato com vocês, e aí por ordem de chegada, né, aqueles que solicitarem primeiro, preenchendo essas 2 vagas, aí vai estar encerrado, tá bom? Então, como que vai funcionar esse grupo de mentoria? Esse grupo serão 4 encontros quinzenais, tá? O primeiro encontro é quinta que vem já, dia 25, se eu não me engano, né? Na próxima, não essa quinta dessa semana, a quinta da semana que vem. Os encontros serão sempre às quintas, às 20 horas, tá? Então sempre à noite, porque eu sei que de dia é corrido para todo mundo. E vai ter um acompanhamento por um grupo de WhatsApp. Esse grupo vai ser por 90 dias, você vai poder estar tirando todas as dúvidas que você quiser, tá? Então tudo aquilo que você tiver de dúvida ali, de bolsa, tudo, você vai estar tirando. E nos encontros eu vou passar para você não só a parte teórica do que você precisa saber para ter esse conhecimento, mas também ir destravando tudo aquilo que você que é um obstáculo para você para estar investindo de forma adequada em ações. Aí a gente vai estar corrigindo isso pessoa por pessoa, tá? Então esses encontros aí online, que são videoconferências, eles vão acontecer com essa dinâmica. Primeiro eu passo um conteúdo e depois cada um vai falando que pé que estão as coisas com ele e o que ele precisa, e eu vou estar ajudando no que ele precisa fazer, desde, se for o caso, eu não tenho nem conta em corretora, como que eu escolho? Pá, você escolhe assim. Eu tenho conta, mas não sei usar o home broker, então vamos fazer assim. Não, eu já tenho, até sei comprar, mas não sei escolher. A escolha, olha, eu penso dessa forma, eu escolho minhas ações dessa forma, acho que agora o momento é de fazer isso. Então eu vou estar passando toda essa dinâmica para os 5 integrantes, por isso que tem que ser um grupo pequeno, porque senão fica meio difícil de eu estar dando o melhor, tá bom? E para aqueles que adquirirem, né, por via dessa live, adquirir essa mentoria hoje, tá? Eu vou estar dando um bônus, que é um bônus no valor de R$ 1.590, que é um curso que eu tenho, que é vendido a R$ 1.497, que é um curso sobre investimentos. Esse curso, eu falo sobre renda fixa e renda variável, tá? Então, nesse curso você vai aprender sobre CDB, LCA, LCI, CRI, CRA, previdência privada, debêntures, todo o que é cada aplicação dessa, como funciona, o racional que você tem que ter na hora de fazer esse tipo de investimento. Também vou falar de fundos imobiliários e até de ações. Então esse curso vai de brinde para quem estiver comprando, né? Vai de bônus. Também vou dar de bônus um e-book que eu fiz sobre o Bitcoin e as principais criptomoedas. Nesse e-book eu falo tudo que está ali por trás do Bitcoin, né? O que é o Bitcoin, da onde veio, como funciona isso, a tecnologia que está por trás, como você pode comprar, quais corretoras, como você pode armazenar isso e ganhar com isso, tá bom? Então isso aí vai tudo de bônus. O valor do investimento para esse grupo de mentoria é da ordem de 12 parcelas de 497. Para aqueles que preferirem estar adquirindo isso à vista, a gente vai estar dando um desconto também, que a minha equipe vai estar passando aí certinho o valor desse desconto para vocês. Então, aqueles que tiverem interesse, manda uma mensagem no direct, tá? Manda uma mensagem ou inbox, que a minha equipe vai estar entrando em contato, tá bom, pessoal? Agora eu vou abrir para perguntas, então quem tiver alguma dúvida aí pode estar perguntando que eu vou estar respondendo. Deixa eu dar uma olhada aqui que chegou uma pergunta aqui. Fabiano, é o Tanuri. Ô Tanuri, tudo bom? Você de novo, um abração, viu, Tanuri? Deixa eu dar uma olhada aqui na pergunta do Tanuri. Ele pergunta o seguinte: quando as agências de risco estrangeiras melhorarem a nota do Brasil, muitos investidores entrarão no Brasil. Bolsa 150 mil pontos até o final do ano. Isso é verdade, Tanuri. Normalmente, né, conforme for aumentando, né, o rating, né, do Brasil, o rating,
do Brasil, a tendência é que os investidores estrangeiros acabem entrando. Até o Brasil ele era, né, investment grade, ele tinha um grau de investimento e perdeu isso durante a crise aí que teve na época da Dilma. A gente perdeu esse grau e muitos investidores estrangeiros eles levam isso em consideração, né? O grau de investimento. O Brasil hoje ele é considerado um grau especulativo, né? Não um grau de segurança. Então, conforme as agências forem aumentando a graduação do Brasil e a hora que ele passar a ser, né, de um grau de investimento que não seja mais especulativo, a tendência é que realmente entre um fluxo de capital grande. Mas normalmente quando esse momento chega, quando a gente passa para ter esse grau de investimento favorável, o que acontece é que a maior parte da oportunidade já está passando, porque já vai tendo um apressamento conforme esse grau vai subindo, né? Então, normalmente você pode reparar, as agências elas acabam chegando atrasadas. Normalmente eles dão a nota quando as coisas já aconteceram e quando a economia já melhorou, quando já não tem risco nenhum. Só que nesse momento a oportunidade já fica menor, porque a chance de você ter um grande spread ela vai ficando menor, né? Quanto antes você se posicionar, melhor tá bom? Mas é isso mesmo, eu concordo com o Tanuri. Mais alguma pergunta, pessoal? Então é isso, pessoal. Essa era a mensagem, né, que eu queria estar passando, que ainda é uma oportunidade. É importante que você se posicione. Quem não tiver posicionado pode estar perdendo aí uma grande oportunidade, tá bom? Então é isso, eu vou terminar aqui. Um abração a todos e até a próxima, tá bom?